Estou aqui primeiro cortando a cebola. Vocês já notaram que toda comida minha tem muita cebola, né? Eu adoro cebola, acho que é influência árabe. E a partir disso a gente já vai começar a falar do primeiro grupo de procedimentos que Foucault vai levantar, que são os de externos, né? O que ele chama de procedimentos externos de exclusão, tá? Exatamente, como o próprio nome diz, uma maneira de você interditar as possibilidades do discurso, tá? Ele vai chamar primeiro, o primeiro procedimento de exclusão que ele trabalha é o que ele chama de interdição, né? Que é para ele claramente um lugar de poder, porque está ligado à possibilidade de você realmente controlar o discurso. Ele trabalha 3 formas de interdição: aquilo que ele chama de tabu do objeto, os rituais de circunstância e a questão do direito privilegiado ou exclusivo dos sujeitos que falam, né? Que é a autoridade e legitimidade de quem pode falar, ok? Então esses 3 mecanismos de interdição para ele são fundamentais na luta pelo discurso. Eu vou explicar já já, tá? Acabei aqui a cebola, deixa eu botar o franguinho e já volto para explicar, ok? Já voltaremos. Aqui o refogadinho. Eu boto refogadinho porque o povo fica com uma fome quando eu boto refogado. Não é isso? É para chamar a atenção aí. Ficou equilibriando enquanto eu faço o refogado. Isso explica uma certa elegância em dar fora, sem parecer que tá dando. Equilibrando tem disso, né? Eles têm uma capacidade de dar uns coices na gente, parecendo que eles estão falando a coisa mais elegante do mundo. Eu gosto. Enquanto eu estou fazendo o refogado aqui, e depois do refogadinho, já vou botar o franguinho e vou preparando o que vai entrar depois quando a abóbora ficar pronta, tá? Daqui a pouco eu mostro com frango. A plateia de sempre está presente. Ó, já tá aqui o franguinho fazendo. Tá aqui o franguinho com folhinha de louro, temperadinho. Deixa ele fazendo, tá? Cachorro, tia, todo mundo falando. Enquanto o franguinho tá fazendo, vou seguir aqui com a nossa aula, tá? Daqui a pouco eu vou lavar as sementes de abóbora para aproveitar e para fazer um aperitivinho, tá? Bom, eu estava falando dos mecanismos de exclusão que ele chama de procedimentos de interdição, né? Trabalhei com Lia Ribeiro, amada Lia Ribeiro, que foi minha bolsista, minha orientanda de iniciação científica. A gente fez um artigo que a gente apresentou num dos Enecults, que a gente trabalhou exatamente isso. O que ele chama de tabu de objeto? Você não pode falar sobre qualquer coisa, certo? Alguns objetos discursivos são interditados, certo? O que ele chama de ritual da circunstância? Você até pode falar sobre qualquer coisa, mas não pode falar em qualquer lugar. Certos lugares, certas circunstâncias exigem procedimentos exclusivos. E o que ele chama de direito, legitimidade, autoridade para falar sobre alguma coisa? É exatamente... Você até pode falar sobre qualquer coisa, você até poderia falar em qualquer lugar, mas não é qualquer um que pode falar, você tem que ser muito autorizado para isso. Eu e Lia analisamos 3 casos, vou até citar esse artigo aqui, vou botar o link para ele aqui embaixo para quem tiver vontade de ler, tá? A gente analisou 3 casos envolvendo funk e universidade, porque para o senso comum são incompatíveis. Porque o funk, no senso comum, é relacionado a algo que se entende ou falta de cultura ou baixa cultura, num preconceito muito forte, né? E que a universidade, através de inúmeras pesquisas, tenta combater, tenta desconstruir, mostrar que como o funk é uma cultura como qualquer outra, é um lugar cultural como qualquer outro, impotente, muito poderoso, enfim. E a gente analisou 3 casos. Primeiro, um flash mob com o funk Aleleque, que uma turma que eu ministrava na Estudo de Mídia da UF fez no Centro Cultural Banco do Brasil. E isso rendeu inúmeras reações, ou aplaudindo, mas muitas diminuindo, falando que aquilo não era cultura, que aquilo não era música e que era aquilo no CCBB, um lugar de alta cultura, de cultura erudita, como é que se permitiu aquilo. Então ali você tinha tanto o tabu do objeto, né? Não se pode falar do funk, principalmente num trabalho de faculdade, e não pode se fazer um flash mob de funk profanando um lugar sagrado da alta cultura que é o CCBB. O outro caso que a gente analisou foi a formatura de estudos de mídia, que homenageou como patronesse a Valesca Popozuda. Pronto, mesma coisa. Funk na universidade só podia ser um curso de humanas, tá na cara que é coisa da UF. Eram vários desses preconceitos que vão se generalizando e gerando coisas muito perigosas.
e principalmente a ideia de que uma formatura numa universidade não poderia ter uma homenagem a uma funkeira. Então esse era o segundo aspecto, novamente, tabu do objeto, ritual da circunstância. O terceiro caso que a gente analisou foi os trabalhos de uma aluna, não vou citar o nome para evitar a exposição dela, que já foi muita exposição, de uma aluna também da UF, também de estudo de mídia, também do PPCult, né, do Cultura e Territorialidades, que estudava a questão da Valesca Popozuda, a questão do funk e a questão do feminismo. E isso gerou uma matéria, inclusive, muito preconceituosa, muito problemática, né, num jornal do SBT, em que você, obviamente, batia nos 3 pontos. Funk não é um tema estudável, na universidade isso é perda de dinheiro público, perda de investimento, mas aí tinha um terceiro nível de crítica, que era uma menina mestranda querendo fazer uma coisa inovadora. Isso inclusive gerou críticas dentro do ambiente acadêmico, para a gente ver como o direito e legitimidade e autoridade à palavra também circunscreve o próprio ambiente acadêmico, né? E aí a crítica era, até se poderia falar de funk, até se poderia fazer um trabalho acadêmico sobre funk, mas aí você teria que ter muita titulação, muito peso moral, autoridade moral, que é aquilo que Durkheim fala, para você proferir aquele discurso e ele ser aceito como verdade, tá? A gente trabalhou esses 3 casos para entender esses mecanismos de interdição, ok? Esses mecanismos de interdição, para Foucault, geram o que ele chama da palavra proibida, do que não se pode falar.